Salve, salve, pessoal. Tudo bom com vocês? Boa tarde. Sou o professor Cristiano Goulart, sou da área de Engenharia Civil. Nós vamos trabalhar hoje com sistemas estruturais da nossa disciplina. Vou apresentar aqui minha documentação, é a minha habilitação no formato digital. Sejam muito bem-vindos a essa aula, espero que vocês gostem aí do conteúdo. Vamos lá. Essa aula é a aula de introdução ao pré-dimensionamento dos pilares. Quem são esses caras lá na construção civil? São os nossos elementos estruturais mais importantes, concorda? Por quê? Primeiro, porque a norma classifica os pilares como os elementos estruturais mais robustos. São aqueles que precisam de maior taxa de armadura, são aqueles elementos que fecham os nossos pórticos. Lembram lá da aula de materiais, quando nós trabalhávamos com propriedades do concreto? Um pilar de alvenaria, pilar estrutural com alvenaria armada, ele vai receber toda a carga que vem do pavimento, vai ser descarregada nas vigas, vai ser descarregada nesse pilar, e vai chegar até a fundação ou até o pilar do nível inferior. Então, é muito comum, numa situação de colapso, por exemplo, se um pedaço de laje ceder, o colapso seja pontual, localizado. Se uma viga ceder, a menos que ela desloque o pilar, o colapso acaba ficando ali naquele ponto. Mas se um pilar ceder numa edificação, é bastante comum que toda ela, que o colapso seja generalizado. Por quê? Porque a carga que desce por aquele elemento pilar não encontra outro caminho para passar, senão o próprio pilar até então existente. Então, muita atenção nessa aula, é uma aula bastante importante, porque nós estamos falando do elemento estrutural mais rígido que existe numa edificação. Professor, mas suponha que eu termine aqui como um técnico de edificações, nesse curso integrado junto com o ensino médio, e vá trabalhar nessa área. Você acha que eu vou ser responsável pelos pilares de uma edificação? Lembre-se lá da aula de legislação que até 80 metros quadrados com um único pavimento, você, técnico de edificações, é sim o responsável por aquela estrutura. Mas muito além disso, independente de ter ou não ter um projeto, o que é que nós queremos aprender aqui? O que é que nós não podemos sair daqui sem saber? Nós temos que conseguir chegar na obra, ou olhar para o projeto e bater o olho naquele pilar e ver se ele se encaixa mais ou menos dentro de um padrão esperado para aquela quantidade de carga. E por isso, nós vamos trabalhar com o pré-dimensionamento dos pilares nesse primeiro momento. Mais adiante, a gente avança um pouquinho e vai fazer, de fato, um dimensionamento de um pilar para pelo menos conhecer quanto aço seria necessário dentro desse elemento estrutural para ele resistir àqueles esforços a que está sendo solicitado. Você que já fez a disciplina de física no ensino médio, deve ter visto muito bem que uma das propriedades que a gente mais aplica na construção civil, na engenharia de estruturas, é a propriedade da tensão. O que é a tensão? A tensão nada mais é do que uma quantidade possível de força para ser absorvida, recebida dentro de uma quantidade diária, sem que aquele elemento entre em colapso, concorda? Se eu disser, por exemplo, a tensão de uma corda, significa que quando eu virar para você a área da seção transversal daquela corda, vai ser resistente por esse tracionamento, por esticar esse material, até o momento do rompimento. Aquela vai ser a tensão que aquela corda suporta. Vou anotar aqui, ó. A nossa letra grega tal significa tensão, o nosso F é o F da unidade de força, e o nosso A, a nossa unidade de água. A partir dessa unidade bem simples, eu consigo determinar aproximadamente qual é a área qual é o tamanho deste elemento pilar que eu estou pré-dimensionando. Suponha que você tenha uma carga de 70 toneladas força. 70 toneladas de força. Que você vai trabalhar com um pilar executado em concreto de 30 MPa, melhor, de 20 MPa. Então, vai ser um concreto C20. Isso aqui significa, você que já fez a disciplina de materiais de construção, que esse concreto resiste a uma tensão de 20 megapascal. Tudo bem? O que eu tenho aqui na minha equação da tensão? Ó, eu tenho a tensão, que se refere ao material com o qual eu estou trabalhando, nesse caso, o concreto de 20 MPa. Eu tenho a minha força, que é a minha solicitação de projeto, é aquilo que vai ser encaminhado para o meu pilar, e justamente o que eu preciso encontrar é a minha unidade diária. Corta. Se eu repetir aqui, ó, a tensão é uma quantidade de força em relação a uma quantidade de área. Como isso aqui é uma equação no primeiro grau, concorda que eu posso inverter isso aqui, ó? E posso dizer assim, ó, que a minha quantidade de área nada mais é que a minha quantidade de força em relação à minha tensão. Tudo bem? Ou seja, a área deste elemento, o tamanho deste elemento pilar, nada mais vai ser do que a quantidade de força. Agora, aqui tem aquele nosso ajuste de unidades, que é muito importante, viu? 70 toneladas é a mesma coisa que 70 mil quilograma força. Concorda?
A tensão do meu concreto, 20 MPa, quer dizer que MPa significa Newton por milímetro quadrado. Em um quadradinho de 1 milímetro por 1 milímetro, eu poderia descarregar uma carga de 20 newtons. Isso que ele quer dizer. Só que eu estou trabalhando com quilograma em cima. Se eu devo colocar newton embaixo, vai virar uma bagunça em relação às minhas unidades. O que eu vou fazer? Ó? Embaixo, 20. E se eu multiplicar por 10, ele passa de megapascal a quilograma força por centímetro quadrado. Tá bem? Quando você resolver isso aqui, 70 mil dividido por 200, você vai ter que este seu elemento, este seu pilar, precisa ter uma área de seção transversal de 350 centímetros quadrados. Professor, eu entendi um retângulo de 350, ou um quadrado de lados iguais com 350 centímetros quadrados. Tá? Como que eu resolvo isso aqui? Ó? Como que eu encontro os lados deste pilar? Se você tirar a raiz dos 350 centímetros quadrados, o seu pilar precisaria ter um lado de aproximadamente 18,7 centímetros. Significa que o seu elemento estrutural pilar, executado num concreto de 20 MPa, para receber uma carga de 70 toneladas, precisaria ter no mínimo 18,7 centímetros de lado. 18,7 por 18,7. Lá em estruturas, em projeto, a gente trabalha com os arredondamentos sempre para cima. É muito difícil, em função da necessidade de produzir uma forma de madeira, eu respeitar os milímetros, né? Então, ou a gente arredonda para 19, ou arredonda logo para 20 centímetros. Então, um pilar de seção 20 por 20, 400 centímetros quadrados, seria suficiente, executado num concreto de 20 MPa, para resistir a um esforço de 70 toneladas ou 70 mil quilogramas força. A partir daqui, nós temos inúmeras outras possibilidades, né? Imagina que, não, acho que o concreto de 20 MPa está um pouco fraco. Acho que eu vou trabalhar com um concreto estrutural de 30 MPa. Eu vou aumentar a capacidade de reduzir. O que vai acontecer com a área aqui? Ó? Volto aqui na equação do primeiro grau. Ó. A área é a quantidade de força em relação à tensão, a capacidade de resistir que o material tem. Se eu aumentar a tensão aqui, se eu deixar o meu material mais resistente, ela é inversamente proporcional. A minha quantidade de área diminui. Então, se eu tiver que deixar o pilar um pouco menor, o que eu preciso fazer? Eu posso mexer na unidade de força? Não, né? Porque a unidade de força é o peso da edificação. É o que a planta de carga mandou para a gente. Mas eu posso trabalhar, eu posso alterar a minha unidade de resistência do material. Se eu aumento a capacidade de resistir do material, automaticamente eu reduzo o tamanho do meu elemento estrutural. E aí fica mais tranquilo. Por exemplo, se você quiser encaixar o seu pilar dentro de uma parede, se você quiser, enfim, se você quiser reduzir a altura de uma viga, você coloca o concreto com mais resistência e por aí vai. Beleza, pessoal? A partir daqui, nós poderíamos trabalhar com inúmeros exercícios, alterando essas informações e poderíamos também fazer o caminho inverso, né? Eu poderia te dizer, olha, eu tenho um pilar lá de seção 20 por 20 executado no concreto 20 MPa, qual é a máxima capacidade de carga? E nós faríamos o caminho inverso aqui para fixar bem esse conteúdo. Nas próximas aulas, a gente vai trabalhar com aço colocado dentro desse pilar e com as outras possibilidades. Beleza? Um abraço a todos. Fui!